neste segundo episódio da temporada Japão, vamos continuar explorando Osaka. Vamos conhecer o famoso Templo dos Darumas, um dos templos mais bonitos e emblemáticos aqui do Japão. Depois, vamos te mostrar um dos maiores aquários do mundo. E para encerrar o dia, nós vamos te levar para um dos bairros mais tradicionais aqui de Osaka, o Shinsekan. Então, venha com a gente para mais um dia inesquecível de novas descobertas. Y aquí estamos en el templo Katsuji. La historia de Katsuji comienza en el siglo VII cuando dos monjes hermanos se retiraron al norte de Osaka para construir una ermita. Sus nombres eran Senchan y Senguo. Se dice que este templo tiene un gran poder espiritual de muchas oraciones. De hecho, en el siglo IX su historia encontró incluso aún más fuerza. El emperador de aquel entonces estaba muy enfermo. Estos monjes de este templo rezaron para que se recobrara su salud. Finalmente el emperador logró recobrar su salud plenamente y vino personalmente acá y lo bautizó con el nombre de Katsuji, que significa o se puede traducir como Victoria, Templo de la Victoria. E esse templo é considerado um dos templos mais bonitos do Japão. Ele fica afastado um pouco do centro de Osaka, ele fica numa montanha dentro de uma floresta. E a arquitetura do templo se destaca pela forte presença da cor vermelha, que na cultura japonesa simboliza proteção contra as más energias. Esse templo aqui também é conhecido como o Templo dos Darumas. O Daruma é esse bonequinho aqui, que é inspirado no monge budista que trouxe a tradição para a China e depois chegou aqui no Japão. Esse monge, ele meditou tanto buscando a transcendência que ele acabou perdendo os movimentos do braço e das pernas. E por isso que o Daruma não tem os bracinhos e as pernas. E aqui tem uma tradição. Você compra um Daruma, depois você vai pintar um olhinho dele. Ele vem sem os dois olhinhos. Você vai pintar um olhinho dele e aí vai fazendo um pedido. Quando esse pedido se realiza, você vai pintar o outro olhinho e vai guardar ele. Ele, na verdade, não é considerado um amuleto da sorte, mas um lembrete de que você tem que ter disciplina para alcançar os seus objetivos. Após pintar o segundo olhinho do Daruma, simbolizando que o desejo foi alcançado, muitas pessoas deixam o seu bonequinho aqui no templo, como uma forma de agradecer e também encerrar esse ciclo, como um símbolo de gratidão e conquista. Por isso o templo acabou ficando cheio de Darumas. Eu acredito que existem milhares deles aqui, cada um representando uma história diferente de esforço, fé e realização. Cuando llegamos al templo, nos dan un cartón para hacer diferentes estampas y con eso se forma una imagen general. Estos se obtienen en diferentes tipos de puntos y bueno, es una de las partes bonitas de hacer el recorrido del templo. E depois a gente passar em todas as estações, foi assim que ficou o nosso cartão. É uma linda recordação para levar para casa. E apesar do templo aqui dos Darumas ser um pouco afastado do centro da cidade, vale muito a pena conhecer. Nós achamos um dos lugares mais bonitos aqui de Osaka. Ele fica aqui no meio de uma montanha, nós estamos visitando agora na primavera e tá a paisagem incrível. E o que nos falaram é que durante todo o ano ele consegue manter a beleza, conforme as estações do ano. Então a gente indica muito vir conhecer aqui o templo. Vamos continuar explorando a cidade. Olha que lindo esse metrô inspirado aqui na cultura japonesa e na natureza desse país. Outra coisa bem legal de fazer aqui no Japão é colecionar carimbos, né? Estampas, no caso. Então, quase todas as estações têm.
E é bem divertido, tem por quase todos os lados de todas as cidades. Eu vou deixar um aplicativo aqui, aqui no canal para vocês colocarem lá, e nesse aplicativo vai mostrando todos os lugares onde tem as estampas e se ele está perto da onde você está. Aqui a gente vem aqui. Esse aqui é da estação do metrô. Vou botar um aqui. Olha que bonitinho. Deixa eu ver aqui. Por enquanto a gente só tem 4. Aqui. Opa. Mas tem por toda a cidade. Agora nós vamos ir atrás de mais. Y una de las cosas más increíbles de Japón son sus máquinas para vender diferentes tipos de cosas. Miren acá, o sea, tenemos una máquina exclusivamente de distintas cosas de postre, de dulces. Tenemos macarrón, tenemos algunos cheesecake, algunos helados, algún pastel. Y acá tenemos de diferentes tipos de bebestibles. Nosotros amamos el té verde de acá, así que vamos a sacar un té verde. Coloca a moedinha Solo aí. por 100 yenes, que es más o menos 80 centavos de dólar americano, uno puede comprarse un bebestible. Parece un precio bien justo, la verdad. E à tarde, nós viemos conhecer o Aquário de Osaka. Ele é considerado um dos maiores aquários do mundo. Ele foi inaugurado em 1990 e ele foi projetado para representar a região do Oceano Pacífico e seus diversos ecossistemas. Esse aquário, então, ele contém mais de 30 mil animais de 600 espécies diferentes, e todas elas espécies do Oceano Pacífico. Aqui nós temos os peixinhos dourados, que são do Golfo do Panamá. Depois a gente tem algumas moreias. E elas ficam aí bem paradinhas, só esperando os peixinhos passarem. E aqui então é a parte dos pinguins. E a sensação que eu tenho é que eles que estão nos observando através do vídeo. Eles parecem bem atentos, bem curiosos.
E olha, gente, aí nós temos alguns golfinhos e os treinadores deixaram umas bolas para eles. E eles estão jogando. Eles criaram uma espécie de jogo para eles brincarem. E eles pegam a bola e passam para o outro e saltam. Parece uma partida de futebol, porque tá todo mundo olhando aqui como se fosse uma partida de futebol. É bem bonitinho de ver. Esse aqui perdeu o foco na partida e tá brincando com essa água. Acho que ele não quer mais brincar de bola. Agora nós chegamos aqui nesse tanque, que é o tanque principal. E aqui são animais que ficam mais ou menos no meio do Oceano Pacífico. Então é possível a gente ver diversos tubarões. Tem muito, muito tubarão. Tem um tubarão martelo. Tava vendo que tem um tubarão martelo. E tem muitas arraias também. Então a gente vai fazendo a volta nesse tanque para ver mais animais. Olha o tubarão aí chegando. E claro que tem muitos animais fascinantes aqui no aquário, mas a estrela mesmo é esse aí que tá chegando. Esse aí é o tubarão-baleia. E ele é considerado o maior peixe do planeta. E realmente, ele é imenso, ele é gigante. Eles podem alcançar 12 metros de comprimento. E conforme nos explicaram aqui, ele é um peixe bem tranquilo e ele se alimenta somente de pequenos peixinhos e micro-organismos. Ele filtra a água para se alimentar. Esse que tá passando aí é o peixe-lua. E a gente aprendeu aqui no aquário que ele é um dos peixes mais pesados do mundo. Ele pode pesar 2 toneladas. E atrás dele tá chegando aí o tubarão. Daqui desse lado do vidro a gente consegue ver os dentes dele. Ele tem uma cara assim, a cara dele já dá um pouco de medo já. E aí, ó, tá voltando o tubarão-baleia de novo. O tubarão-baleia tem uma cara simpática, achei ele bonitinho. Tem uns olhinhos muito bonitinhos. E aqui nesse aquário nós temos essa sala aqui, que são somente para as águas vivas. Essa sala ela é bem escura e climatizada, para conseguir garantir o bem-estar delas. E isso cria um ambiente muito bonito, é um lugar muito bonito. E a sensação que a gente tem é que elas estão voando para cima e para baixo, é quase que hipnotizante assim ver elas.
E nós tivemos a sorte, gente, de chegar aqui bem na hora do treinamento das foquinhas. Olha que fofura! Sério, elas são muito lindas. Elas são muito lindinhas. Esses treinamentos têm o propósito dos treinadores checarem a saúde delas, mas para elas parece uma brincadeira, elas parecem que estão gostando bastante. Gente, olha aquela lá de trás. Ela dá até tchau, gente. Ela faz hi-fi, ela é muito lindinha, ela é muito fofinha. Na minha opinião, esse é o momento mais adorável do aquário. É muito fofo acompanhar elas. Oh, look at the big eyes. I like that fish. Y ahora vamos a explorar el barrio Shinsekai. Es conocido por su diversidad gastronómica, lo que caracteriza a Osaka realmente. Así que vamos a explorar qué tiene de nuevo. Y otra cosa importante de mencionar es que se puede beber aquí en las calles. Así que vamos ahora a probar la cerveza más o una de las más clásicas de Japón, Asahi. Opa. Vamos a ver. Un manjar. Es una cerveza bien suave, la verdad. La calificaría con un 8. Vamos a calificarla con un 8. Porque espero otras mejores. Dicen que la cerveza Sapporo también es muy buena. Pero no, totalmente aceptable. Agora a gente veio comer aqui no restaurante. Esse aqui é o udon. Udon é esse macarrão mais grossinho aqui. Vou experimentar. Tá muito quente. Ah, esse aqui tá maravilhoso. ¿Cómo está el sabor? Esse aqui tá muito bom. Tem um caldo com ¿Está bien temperado? É, exatamente. Tem um sabor bem temperado, assim, bem forte de carne. É muito bom. Esse aqui eu dou 10 de 10. ¿Está mal pasado el tallarino o está bien cocido? Não comi ainda, peraí. Vamos ver. Nossa, o caldo é muito bom mesmo. Uma nota máxima. Ui, meu palitinho tá um pouco desigual. Tô com palitinho magro com palitinho curto. Tá bem. Aqui tem que comer fazendo barulho, gente. Mas não tô muito acostumada, não. O macarrão é firme, mas ele não é aquele macarrão duro. Então ele pra mim tá perfeito. Eu dou nota 10. El okonomiyaki, uno de los tres platos principales de los tacos, junto con el sukiyaki y el takoyaki. Esta es como una pizza japonesa, así que vamos a probar qué tal. Vamos a ver, vamos a dar una probada.
Sí, es distinta. Es como una masa, como un omelette, pero con cosas más de saltear. Este le pondría un 8.5 porque me gustó. Está bueno. Aquí llegó el plato de brochetas de carne surtida. Vamos a experimentar uno. Que me llama la atención. Eu acho que é carne de porco, né? Como una croqueta. Ah, não, não é o que eu pensei que era. Como una croqueta con salsa de teriyaki. Muy buena, muy buena. Deixa eu experimentar isso daí. É tipo nugget. Ajá. Tá bom. Cara. Le salió una parte súper salgada, por eso. Esta es una carne de pollo solamente. Pollo asado tortillero. Nota? Ya, el nugget le pondría un 7.5 y al pollo le pondría solamente un 6. Me parece que se pasaron mucho con el tempero y está muy salado. E na nossa opinião, esse bairro, o Shinsekai, foi o bairro mais legal de se conhecer. Ele é um bairro extremamente visual. Aqui a gente vai ver muita cor, muita luz, muito painel, o que faz ser um bairro bastante fotogênico. E uma coisa muito curiosa é que todo lugar desse bairro tinha esse bonequinho aí. Nós estávamos achando que era Buda, mas conforme a gente foi aprendendo aqui, o nome dele é Billy Ken. E ele foi criado por uma artista norte-americana. E muitos japoneses acreditam que se esfregar os pés dessa estátua vão ter boa sorte. Então é comum a gente ver eles fazendo isso nessas estátuas. E assim nos despedimos de Osaka, uma cidade que nos encantou com sua energia, cultura, templos incríveis e experiências inesquecíveis. Mas a nossa aventura pelo Japão está longe de terminar. Ainda temos muitas cidades para explorar, porque a nossa jornada pelo Japão continua. Até a próxima!